Bolivianos vão às urnas hoje para eleger o próximo presidente do país em segundo turno inédito na história da Bolívia, já que marca o fim de 2 décadas de hegemonia na esquerda do país. A reportagem é do Pedro Trito. Na véspera do segundo turno da eleição presidencial, os bolivianos manifestaram dúvidas e demonstraram ansiedade para o início do pleito. O açougueiro Marcos Carrasco quer que a população pesquise mais sobre os planos de governos dos candidatos. Acho que as pessoas precisam prestar mais atenção para poderem eleger um novo representante aqui na Bolívia, afirmou. El día de mañana, yo creo que la gente tiene que darse cuenta un poquito para que pueda elegir a un nuevo representante aqui em Bolívia. Já a funcionária pública Marisol Silerich torce para que o próximo presidente se envolva com as questões da população e possa trazer mudanças ao país. Alguien sí verdaderamente entre y me imagino que esa persona es Tuto, que pode cambiar. O ex-presidente de direita, Jorge Quiroga, e o senador de centro-direita, Rodrigo Paz, que vão disputar a presidência da Bolívia no segundo turno, neste domingo, propõem abordagens diferentes para lidar com a aguda crise econômica. O país de 11 milhões de habitantes está encerrando um ciclo de 20 anos de governos de esquerda, e a crise econômica é a pior em 4 décadas. A Bolívia quase esgotou as reservas em dólares para sustentar uma política de subsídios aos combustíveis. A escassez da moeda estrangeira e combustíveis desencadearam uma inflação anual de 23%. O ex-presidente de direita, Jorge Quiroga, prometeu abrir a economia boliviana aos mercados internacionais. Vocês têm que insultar os gringos. Não. Isso foi um erro. Os gringos, os europeus, os chineses, os coreanos, os japoneses, os vizinhos. Vocês não precisam insultá-los. Vocês têm que vender a eles produtos que gerem empregos, que lhes tragam investimentos, que nos tragam divisas, que nos deem um futuro, afirmou. Ele foi presidente da Bolívia por 12 meses, depois que o ex-presidente Hugo Banzer, um ex-oficial militar democraticamente eleito, foi forçado a renunciar devido a um câncer terminal, quando Quiroga era o vice-presidente. Ele se define como liberal que vai por fim a 20 anos de socialismo. Já o candidato Rodrigo Paz evita pretensões ideológicas e propõe capitalismo para todos. Ele distribuiria metade do orçamento público entre os 9 departamentos e reestruturaria as finanças estaduais antes de recorrer a novos empréstimos internacionais. As pessoas querem capital, por isso propusemos capitalismo para todos, para que o dinheiro entre e você possa abrir sua empresa, seu negócio, comprar um carro, um teto, saúde e educação, disse Paz, que foi deputado federal, prefeito e agora senador por Tarija, um departamento rico em gás e petróleo, de onde veio sua família. Ele é filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora e teve a família perseguida por ditaduras militares. Ele chegou inesperadamente ao segundo turno e venceu o primeiro. As pesquisas o colocavam entre o 3º e o 5º lugar uma semana antes daquela eleição. E agora, Paz também não parece ser o favorito. E para falar sobre as eleições da Bolívia que acontecem hoje, eu convido os nossos analistas Felipe Monteiro e Cristiano Vilela. Felipe Monteiro, o fim aí da esquerda, né, depois dessa hegemonia, depois de 20 anos, não conseguia ir por segundo turno. Você acredita que isso pode redesenhar a geopolítica econômica aqui da América Latina por conta disso, nessas novas eleições? Não, com certeza. A única certeza que nós temos da Bolívia é que a esquerda vai ficar fora do poder depois de mais de 20 anos, não é? O movimento ao socialismo, o partido criado pelo Evo Morales, e teve uma briga interna, né, ele com o Luiz Arce, que praticamente obstaculizaram eles a concorrerem à eleição. No caso, o Luiz Arce a concorrer à reeleição. Isso enfraqueceu a esquerda, né, houve uma fratura que não foi sanada antes das eleições, e aí 2 candidatos de direita foram para o segundo turno, né? O Quiroga, que é o ex-presidente, e o Rodrigo Paz, né? E tem uma grande diferença, né? Uma leve diferença entre os 2, né, candidatos, né? O Rodrigo Paz, apesar de ser de direita, ele não quer romper com a política de desenvolvimento econômico dos últimos 20 anos, né? Ele, apesar do lema de ser capitalismo para todos, né, ele entende parte de grandes coisas boas que o MAS teve na Bolívia, né? Então ele não rompe 100% com o MAS. Então isso pode fortalecer
com certeza ele no segundo turno dos votos dos camponeses, agricultores e aquelas pessoas que tradicionalmente votavam no partido do Evo Morales. Já o Quiroga não, o Quiroga ele quer romper de vez com mais, ele se identifica como liberal ao extremo, né? É praticamente um Milei, né? Apesar de não ser libertário, e o Quiroga ele quer romper com mais e quer colocar o capitalismo, quer abrir a Bolívia para os grandes grupos econômicos, é a favor de bater na porta do FMI e pegar grande quantidade de empréstimo para ajudar a Bolívia a sair da crise econômica, a maior crise econômica dos últimos 20 anos, né, que a Bolívia está passando, né? A Bolívia, bom lembrar que a economia é basicamente agricultura e gás natural, né? E a exploração de gás natural tem reduzindo nos últimos anos, né? Então fez com que a Bolívia tivesse uma situação econômica muito ruim. Então, de fato, os dois candidatos, né, o que a gente pode afirmar é que os dois candidatos, um vai ganhar, claro, né, e vai romper com o passado da esquerda e do mais na Bolívia, né? Então vamos ver cenas dos próximos capítulos e ver quem vai levar as eleições nos próximos dias. Cristiano Vilela, como é difícil viver na América Latina, né, Vilela? Infelizmente aí a população sofre mesmo. O Evo Morales, quando ele chegou na 4ª reeleição, né, a 3ª na verdade, ele falou que ele queria ser presidente ainda porque ele não teria terminado de fazer tudo de bom para a Bolívia, né? E a gente observa onde ela chegou, né? A alternância de poder é fundamental mesmo, Vilela? É fundamental, Matos. A democracia, ela prescinde justamente de que exista essa necessidade de governos de um lado, de outro lado, com visões distintas do ponto de vista político, que visões possam se contrapor e que o cidadão ele possa ter uma perspectiva mais ampla do que um domínio caudilhesco, um domínio voltado para um determinado grupo político. O fato é que todos os grupos políticos de esquerda, de direita, que vêm com uma visão homogeneizadora, no sentido de querer fazer com que suas pretensões elas permaneçam para além dos mandatos estabelecidos e que elas permaneçam para além dos limites que as constituições estabelecem no sentido de evitar essa hegemonização do poder, isso só leva a uma ruína do ponto de vista econômico, político, social, e é o que nós vemos hoje na Bolívia. Esperamos todos que a partir dessa eleição a Bolívia possa retomar o caminho, acima de tudo, da democracia, do estabelecimento de uma legislação racional, correta, adequada e que possa haver a alternância de poder, evitar realmente esse tipo de movimento como o de Evo Morales, que pode, no primeiro momento, até estabelecer algum benefício social, mas que no médio e longo prazo só leva o país à ruína. E a gente fala tanto de violência aqui no Brasil e olha só,